vou fazer uma breve apresentação de vocês e depois a gente inicia. Geoneide Brandão é artista não binária, crescida em Ouro Branco, no sertão de Alagoas, onde descobriu a fotografia. Recentemente foi residente no ateliê Escadaria, no Recife. Hoje mora e trabalha no Rio de Janeiro, onde segue desenvolvendo uma série de trabalhos predominante em pintura, cujo objetivo é investigar as interseções entre corpo, gênero e sexualidade. Com seus trabalhos, foi selecionada no 2º Salão Nacional de Pequenos Formatos de Britânia, no Museu de Arte de Britânia, em Goiás. Recebeu o prêmio de incentivo Vera Arruda Secute Alagoas. Foi uma das artistas selecionadas na chamada VOA para a exposição Vivemos para Isso, que aconteceu simultaneamente entre o Ateliê 397 e a Galeria Vermelho, em São Paulo. Artista convidada na exposição coletiva no Satellite Project Space, em Londres e Canadá, além de ser uma das artistas da coleção de novas aquisições do Banco do Nordeste de Alagoas. Cauã Pereira, artista visual, natural de Alagoinhas, Bahia, reside atualmente na cidade de Aracaju, em Sergipe. Frequentou a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia em 2011, passando também pelos cursos livres de gravura no Museu de Arte Moderna da Bahia e por espaços independentes de formação em arte. Em sua prática, reorganiza, através do desenho, da pintura e da escultura, elementos do cotidiano, partindo de movimentos como a apropriação e a observação, a fim de produzir imagens a partir de um imaginário comum, na tentativa de gerar algum nível de reflexão sobre as discussões de gênero, sexualidade, masculinidade e memória. A partir desse contexto, produz trabalhos que mixam vivências pessoais, ficção e reflexões sobre o nosso tempo. Luciano Feijão, graduado em Artes Plásticas e mestre em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo, foi professor no Departamento de Artes Visuais da UFES. Participou de exposições individuais e coletivas de desenho, ilustração e gravura em Vitória, São Paulo, México e Eslováquia, com destaque para Torções, no Museu Capixaba do Negro, Anti-Anatomia Tropical, na OA Galeria, no Espírito Santo, Dois Brasis, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, e na BIP, Bienal de Ilustração de Bratislava. Produz ilustrações profissionalmente para livros, jornais e revistas desde 2003. Dentre os realizados, foram importantes os trabalhos feitos para a Borda Editorial, Editora Antofágica, Editora Veneta, Revista Piauí, Le Monde Diplomatique e Folha de São Paulo. Fefo Lins. Fernando Fefa Lins é artista visual pernambucano, natural de Recife e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, tendo como ponto de partida a reflexão sobre afetos e desejos. Fefa faz uso de técnicas seculares de pintura a óleo associadas a processos digitais de composição para investigar outras possibilidades para os corpos e sexualidades localizados fora das normas hegemônicas. A obra de Fefa põe em evidência experiências que têm sido sistematicamente enclausuradas e mantidas longe dos olhares públicos, como a desobediência tomboy, a melancolia lésbica, a libidinosa broderagem transmasculina e outras experiências pertencentes à sua vivência pessoal, dissidente dos sistemas binários de gênero e sexualidade. Em 2016, Fefa iniciou sua trajetória nas artes visuais, tendo participado de diversas exposições coletivas pelo Brasil, incluindo instituições como MASP e Pinacoteca do Ceará, além de possuir obras nos acervos da Pinacoteca de São Paulo, Museu da Diversidade Sexual e no acervo do Banco do Nordeste.
Em 2021, o artista realizou sua primeira exposição individual, Tecnologias de Gênero, em Recife, na Amparo 60. Foi isso. E em 2023, foi expôs individualmente com a Vira Casaca, em São Paulo, na Verve Galeria. E também foi artista indicado ao Prêmio Pipa em 2022. Então, é isso, eu vou já iniciar. Só queria fazer uma observação assim aqui, que o nome da roda, que algumas pessoas me perguntaram ontem, Canto e Danço Kidara, o motivo do nome, eu acho que foi muito nesse lugar que a música propõe um corpo vibrante, dançante, deixa eu dançar. E quando a gente pensou em vocês para essa roda, foi muito esse sentimento, sabe? Uma energia muito pulsante nesse lugar. Então é isso. Alguém quer começar a falar? Eu vou. Feijão, pode ser? Pode ser. Bom dia. Quero agradecer primeiramente a Jaqueline, do Banco do Nordeste, agradecer a Cecília, que resolveu vários BOs meus. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer também poder estar ao lado de vocês, dividindo questões que eu imagino que são muito relevantes, extremamente importantes, que é fato de que a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, né? Que é a questão do corpo. Bom, eu sou Luciano Feijão, venho trabalhando sobre o corpo, principalmente o corpo negro, desde 2016. Foi exatamente o ano que eu assumi que o meu trabalho enquanto artista visual falaria fundamentalmente do corpo negro, né? Antes de 2016, essa atuação numa discussão mais profunda sobre as questões relacionadas à negritude, ela se dava no campo da abstração, rodas de conversa, grupos de estudo, grupos de pesquisa, através dos livros, né? Em 2016, isso se tornou algo que eu acreditei que fosse a base estrutural do meu trabalho, né? Assumi isso e de lá para cá eu venho só produzindo nesse sentido. A pesquisa que eu apresento aqui, e certamente em algum momento ela se entrelaça, eu suponho, né, com as pesquisas de vocês, é o fato de que eu estou, desde 2019, pensando uma anti-anatomia negra, que é inclusive o título do trabalho que está aqui. E essa anti-anatomia negra, ela vem me acompanhando desde 2019 e ao longo desse tempo ela vem se reconfigurando e ao longo desse tempo também eu venho entendendo que ela se solidifica dentro de mim, né? Como uma proposição política, como algo que eu vou seguir para o meu trabalho e também como um espaço onde eu posso evidenciar uma certa militância que antes era feita de maneira abstrata, né, como eu disse. Então, o que seria uma anti-anatomia negra? Basicamente, todo o meu trabalho vem tentando entender como o corpo da população negra, a partir da abolição, ele foi sendo jogado para escanteio e ele foi sistematicamente sendo eliminado, né? Assassinado, morto, tirado da vida em sociedade. Uma das coisas que sustentou esse argumento é o fato de que o Brasil,
o Brasil pós-abolição, ele foi pensado como dentro de um projeto supremacista de transformar o país em determinados anos, sei lá, 100 anos, 50 anos, num país majoritariamente branco. Então, para que isso fosse possível, existiram uma série de um sistema, na verdade, que fazia com que isso se tornasse algo realmente possível no futuro. Então, na educação, no sistema jurídico, no sistema econômico, em todos os lugares, essas ideias supremacistas, elas estavam todas interligadas a partir dessa determinação fundamentalmente racista, né? E uma das coisas, um dos pilares disso, dentro do campo da medicina, da biologia, era a eugenia. Então, a eugenia foi uma das coisas, a partir de postulados, de artigos, de palestras, etc., colocando essa ideia eugenista dentro do campo da saúde, né, e por aí vai. Isso foi tentando construir um corpo nacional majoritariamente branco. Uma das coisas que afirmava as ideias eugenistas era a biologia e a medicina, certamente, e também a anatomia científica, essa anatomia que a gente conhece dos livros. Então, a anatomia, dentro dessa ideia eugenista, ela foi um pilar que sustentou essas ideias de maneira muito veemente. Assim. Eu comecei a falar, eu esqueci das imagens. Você pode colocar para mim, por favor, cara? Você pode, inclusive, colocar de maneira... Então, assim, esses trabalhos que vocês estão vendo, eles vão endossar um pouco isso que eu estou falando. Bom, se pensar uma anatomia dentro desse pressuposto eugenista, é você desconsiderar o corpo negro como algo que pudesse estar dentro desse mesmo sistema. Então, o corpo da população negra não cabia dentro dessa anatomia científica, que era justamente essa anatomia que validava essa ideias supremacistas, né? Era justamente essa anatomia. Então, o corpo da população negra não tinha encaixe dentro dessa anatomia. Mas, para além disso, né, ela não era nem permitido que pudesse ter esse encaixe, não era nem permitido que pudesse ter algum tipo de aproximação. Essa anatomia é uma anatomia que era algo que dizia sobre uma espécie de normatividade, era uma anatomia que falava sobre uma ideia de saúde, de bem-estar, uma ideia de beleza, enfim. E tudo isso vinculado ao branco enquanto norma. Então, essa anatomia científica, ela era uma anatomia que apresentava o branco enquanto algo normativo. E aí, o que seria uma anti-anatomia negra? Seria justamente um contraponto radical a essa anatomia científica que a gente conhece, que no passado fundamentou ideias eugenistas. Esse corpo anti-anatômico, ele vai fazer um contraponto radical justamente porque ele não encontra lugar nessa anatomia. Então, é como se a construção de um corpo anti-anatômico é, ao mesmo tempo, uma espécie de pensar o corpo da população negra dentro de uma ideia de emancipação, né, de luta, de fato. Então, esse choque entre essa anatomia eugenista, digamos, e essa anti-anatomia, ele se dá através do embate entre um corpo anti-anatomizado e um corpo anatômico, né? Entendendo que esse corpo anatômico é o corpo que, digamos assim, define um corpo social majoritariamente branco. Então, essa anti-anatomia
faz essa, digamos assim, é como se eu estivesse construindo, através desses desenhos que vocês estão vendo, um novo corpo, né, uma nova configuração corporal, um novo esqueleto que dê sustentação àquilo que eu entendo que é uma antianatomia, para justamente poder fazer esse contraponto. Então, todos os desenhos que vocês estão vendo, parte desse princípio. Você vê que é um corpo, entende que é o corpo, você, inclusive, reconhece as fibras, reconhece a textura da pele, reconhece, enfim, uma cabeça, reconhece, mas ele não tem encaixe dentro dessa, digamos, anatomia oficial. Aí tem um desajuste aí, tem um desarranjo. E eu acho que esse é o ponto do trabalho. Bom, eu acredito muito que essa ideia, eu venho pensando sobre essa ideia da anti-anatomia negra há um tempo. Não é uma pesquisa fácil, é muito dura, inclusive. Às vezes eu me deparo com certas referências para o trabalho, ou textos, ou depoimentos, etc., que eu entendo que fortalecem o trabalho, fortalecem a pesquisa, mas eu preciso também ter uma certa saúde emocional para lidar com tudo isso. Mas, enfim, né, é o lugar que eu quero estar, porque justamente eu faço disso uma proposição política. Agora, eu imagino, e aí vocês podem me dizer muito melhor, obviamente, que essa ideia da anti-anatomia, ela também pode, em algum momento, criar uma interlocução com o trabalho de vocês, que estou sendo bem para frente, tá? Porque, apesar de eu estar tentando evidenciar uma luta antirracista, uma luta na qual eu incluo enquanto artista negro, que foi algo, inclusive, que não veio assim, né? Esse artista negro foi construído até eu me entender como tal, assim. Então, assim, eu imagino que, em certos momentos, essa ideia anti-anatômica, ela também pode circular em outros espaços onde essa discussão sobre o corpo também se torna algo relevante e fundamentalmente, algo que traz uma luta, né? Então, bom, é isso. Depois a gente conversa mais quando eu abrir para as perguntas. Valeu, obrigado. Eu vou passar agora para a Geoneide. Olá, gente, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe do Banco do Nordeste Cultural por esse projeto. Está sendo incrível estar aqui, expondo com muitas pessoas queridas. Enfim, estou muito feliz, obrigada. Eu enviei também um PDF. Se puder abrir aí, por favor, obrigada. Tá, obrigada. Então, me chamo Geoneide Brandão. Eu sou natural do sertão de Alagoas. E eu morei um ano aqui em Recife e agora eu estou no Rio de Janeiro, trabalhando e produzindo. Eu desenvolvo uma pesquisa em pintura a óleo, focada em pintura a óleo desde 2020, e é um trabalho que busca pensar sobre corpo, sexualidade e vivências dissidentes, assim. É um trabalho que, enfim, busca propor pensamentos e discussões sobre as nossas existências, assim, basicamente. Deixa eu passar. Esse trabalho foi o primeiro trabalho da série. E o título do trabalho
ele faz referência a um filme muito popular na cultura queer, que é Azul é a Cor Mais Quente. E o título do trabalho ele vem como uma provocação ao filme mesmo, assim, como quem diz que tipo não, essa não é a narrativa, sabe? Eu estou construindo uma narrativa aqui que faz mais sentido para a minha vivência. Enfim. E é um trabalho que eu estou fazendo há um tempo, então, de lá para cá, ele já se desdobrou em alguns resultados pictóricos, assim, mas sempre explorando essa paleta do vermelho e das cores quentes, assim, que é o que faz sentido para mim. Esse é o trabalho que está aqui na exposição. E, enfim, deixa eu passar aqui. Esses trabalhos são mais atuais, que eu fiz no tempo que eu passei em residência aqui em Recife. E eu gosto de pensar assim como o trabalho vai acontecendo ao longo do tempo, assim, porque eu acho que a proposição continua um pouco a mesma, mas como é que eu vou explorando essas narrativas, né, de corpo, de identidade, de sexualidade, de reconhecimento, de pertencimento. Enfim, eu costumo dizer que eu me aproprio do capital simbólico da pintura, assim, ocidental, muito assim, acho que eu e Fefo a gente dialoga bastante nesse sentido, mas como um lugar de propor um pensamento que questione essa estrutura ocidental, que a linguagem pictórica ajudou a construir. Então, para mim, tem esse lugar assim, da linguagem que é muito importante. Eu sou apaixonada por pintura, e então eu acredito muito que a gente possa realmente propor e vislumbrar coisas que estão além do que a gente está vivendo, né? Eu acho que a pintura é um lugar de sonho. Então, eu acho que isso tem muito poder, assim, enquanto forma de pensamento e de passar ideias e vivências e, enfim, possibilizar apenas, enfim, ser visto, né, quanto uma pessoa, enfim. Eu gosto muito de brincar com os títulos e gosto muito de brincar também com o gênero que esse corpo está... Que gênero esse corpo está comunicando? Ele tem algum fator de gênero que determina, tipo assim... eu costumo dizer que o gênero ele aparece no meu trabalho. Eu nunca gosto de colocar ele de uma forma óbvia. Nunca gosto de colocar ele de uma forma binária. Então, eu tento construir essa narrativa de uma forma que fuja disso, do máximo que eu consigo e que é possível. Esse trabalho, eu gosto muito desse trabalho. Eu fiz ele em 2021, ele é um pouco antigo, mas na época que eu fiz esse trabalho, eu ainda não me reconheci enquanto uma pessoa não binária. E aí eu acho muito interessante ver esse trabalho agora e entender como essas questões e esses desejos e essas coisas já estavam em mim antes mesmo de eu ter consciência concreta sobre isso, sabe? Porque eu lembro que esse trabalho, eu vi essa foto, assim, essa foto não é minha, é uma foto de outro fotógrafo, que eu esqueci o nome, mas tem a referência nas minhas redes sociais. E quando eu vi essa foto, eu fiquei emocionada, assim, eu achei a foto muito linda, e eu só sabia que eu queria fazer a pintura. E, enfim, é muito legal pensar sobre ela agora, assim. E eu estou
estou muito interessada nela nesse momento, assim. Esse é um dos primeiros trabalhos, assim, que foi um trabalho pequeno. Também eu comecei a fazer trabalhos pequenos e depois eu fui expandindo conforme, enfim, o meu ateliê foi expandindo também, né? Porque eu acho que tem isso também, quando a gente produz, o ateliê diz muito sobre a nossa produção. Esses dois trabalhos, Vênus número 1 e Vênus número 2, são pinturas também que eu gosto muito, que são bem especiais e importantes para mim. Eu tenho muitas referências assim de arte ocidentais. Eu acho que faz pouco tempo que eu estou em contato com, enfim, com as outras perspectivas de arte, mas o meu imaginário assim que eu construí, assim, de adolescente, o que eu tinha referência, era essa arte ocidental. Então, esse imaginário acabou ficando. Eu acho que eu trago para o meu trabalho, mas e Vênus é a deusa da beleza, né? E a Vênus ela foi retratada de várias formas ao longo da história da arte. Escultura, pintura, enfim, é uma iconografia bastante explorada. E aí eu falei, eu acho que o meu trabalho é sobre beleza, amor. Então, de que forma eu quero trazer essa iconografia para o meu trabalho? Como são as minhas Vênus, sabe? E aí eu cheguei nesses resultados. E são trabalhos bem importantes, eu gosto muito, assim. Eu acho que eles comunicam bem a minha ideia, assim, que eu queria fazer. E são pessoas queridas, são pessoas que estão na minha vida e que representam isso para mim também, então é bem especial. Esse trabalho também é muito legal. É um trabalho que eu fiz para o projeto de Retrato do Brasil com Deficiência, que foi um trabalho que aconteceu entre a Universidade de Alagoas e a Universidade do Canadá, que eu não lembro o nome, mas, enfim. E eu fui convidada para fazer um retrato. E esse foi o resultado do trabalho. E eu gosto muito, porque eu acho que é um trabalho muito... Eu achei ele um trabalho muito leve e divertido. Assim, o meu encontro com a modelo foi muito leve e divertido. Então, eu acho que foi uma proposta assim, de tipo, pensar esse corpo visto como deficiente, que, de certa forma, a galera estigmatiza como não tem direito a determinadas coisas, como a sexualidade, ou, tipo assim, a galera não imagina um corpo assim, se divertindo, fumando um cigarro, bebendo uma cerveja, sabe? Ou então só, tipo, sendo sensual e bonito, um corpo desejado. Então, eu acho que esse trabalho é especial nesse sentido, assim. Eu gosto muito dele. São mais alguns trabalhos. Esse eu fiz na época, foi ano passado. Foi bem na época, assim, pré-campanha, assim, eu estava realmente querendo comunicar. Então, o jeito que eu encontrei de comunicar foi fazendo esse trabalho. Eu acho que ele expressa muito o que eu estava sentindo no momento, assim, de todo o cenário de Brasil, de política que a gente estava vivendo, de todos os anos de horror que a gente passou, todo mundo. E, enfim, eu acho que ele faz sentido. Eu estava precisando dele. Esse trabalho é um trabalho que eu apresentei na última Arte Pé, na Escadaria Atelier. É um trabalho que eu gosto bastante.
E esse daqui é um dos meus últimos trabalhos, ele é o meu trabalho maior. Foi o trabalho que foi selecionado para expor na Trienal do México. E é um trabalho bem especial para mim, assim. Eu acho que ele já é outro momento da minha pintura, de certa forma, assim. E foi o primeiro trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro. Enfim, acho que é isso. Acho que eu falei o que eu tinha que falar. Obrigada, gente. Bom dia, gente, todo mundo. Queria também agradecer ao convite, né? Jaque, Beth, Cecília, todo mundo aqui. E o pessoal que está aqui comigo também conversando. E principalmente feliz por não ter aberto a conversa. Eu acho que é sempre difícil. Mas eu acho que o Feijão fez isso muito bem, assim. Tu estava falando e eu fiquei pensando várias coisas para trazer aqui, né? O tempo eu trouxe até um PDF de uma apresentação que eu faço às vezes sobre o meu trabalho, que é... Enfim, a gente pode criar 500 narrativas diferentes cada vez que for falar de alguma coisa, né? Então, isso é o que eu tenho apresentado, eu trouxe aqui, mas puxando esse gancho, né, de pensar anti-anatomia, eu acho que vocês vão ver aqui também que, como tu falou, né, tu acha que a gente pode se encontrar nisso também, que é sobre isso também, meu trabalho também desfazendo esse corpo, que pensando também, né, no corpo trans, até nos corpos homossexuais, queer também, foram até um dia desse, né, colocado também como doenças e tal, então de alguma forma isso vem também fora do que seria o padrão, né, a partir da medicina, da anatomia, tudo isso. E é isso, eu acho que a gente tem esse poder, né, de criar novas anatomias, anti-anatomias e se construir. Então acho que massa todo esse diálogo aqui que vai sendo construído. O meu trabalho, que está aqui exposto, é uma pintura, vou até mostrar aqui, eu tenho desenvolvido nos últimos anos minha pesquisa principalmente em autorretratos de pintura a óleo. E esses autorretratos têm acompanhado os meus processos, que de uma forma muito forte, marcado por questões de transição de gênero, tal, bem também como outras questões que atravessam a minha vida, né? Mas eu gosto dessa ideia para trazer isso aqui. Enfim, vou passando as imagens que eu vou trazendo. É aqui que passa, né? Isso aqui eu trouxe, que eu acho que, digamos, foi um dos meus primeiros autorretratos que eu fiz uma pequena... para pensar por que eu comecei a pintar autorretratos, né? Eu acho que eu comecei a pintar, desenhar, desde sempre eu fiz isso, e era uma coisa que era meio terapêutica e é até hoje. Então, acho que quando a gente começa a desenhar e pintar, sempre tem uma coisa... Antes, mais do que eu queria expressar, era a necessidade de fazer aquilo, do ato mesmo. Então, para mim, se eu queria pintar um rosto, o que tinha mais próximo lá era o meu. Então, de alguma forma, eu comecei a utilizar isso já. Isso aí que eu acho que é de 2015, essa pintura. E aí, de lá para cá, foi muito caminho, assim, muita coisa foi acontecendo para o entendimento que eu tenho hoje, assim, as coisas que eu vou mostrando. Essa aqui é uma pintura que eu fiz na minha primeira exposição coletiva, que foi em 2016. E é engraçado, porque foi a primeira exposição, e aí já tinha esse autorretrato, eu não sabia na época assim, o que é que iria acontecer da minha pesquisa, para onde é que eu ia, mas é engraçado que quando eu olho hoje para essa pintura, me parece que eu estou abrindo o estômago. Na época, para mim, era uma coisa muito sobre ansiedade, sobre remexer, olhar o que tinha ali. E hoje eu olho para essa pintura e eu vejo, parece que era estava dando uma dica do que ia vir, que seria essa coisa de abrir o estômago, de olhar para dentro, de entrar no próprio corpo e até da própria ideia de mexer no corpo, né? Quando você pensa aí, já tem uma anatomia aí sendo meio aberta, né? Mexida, mudada. E aí eu trouxe o título dessa apresentação é Autorretrato como Espelhos e Profecias, porque esse processo tem me acompanhado muito, assim, nos meus processos pessoais e de vida, e muitas vezes autorretratos são uma forma de eu me enxergar, assim. Muitas dessas pinturas foram feitas, inclusive, em momentos que eu não tinha espelho em casa, então a pintura era meio que um intermédio disso também, de mim, com a minha imagem, com os meus desejos, com muitas coisas. E eu lembro muito quando eu pintei essa pintura, foi que eu tinha raspado a cabeça e tal, e daqui, assim, me enxergar daquela forma...
mexeu comigo assim dentro dessas questões de gênero e, enfim, essa pintura meio que marca esse momento também. E essa daqui eu acho que é de 2018 e eu lembro também quando eu estava pintando, tinha uma coisa meio... para mim também, eu acho que essa coisa, vocês vão ver, tem muito nude, muita coisa assim, porque a pintura para mim é também esse campo de eu explorar isso. Assim, eu venho de uma família muito católica, assim, que a ideia do corpo, do público privado, tudo nesse sentido da sexualidade sempre foi algo muito reprimido e que não pudesse acontecer ou ser trazido publicamente para discussões ou para os olhares. Então, de alguma forma, isso para mim é esse momento de que eu começo a partir da arte também me entender e pensar em sexualidade, corpo, né, de alguma forma me apropriar do meu próprio corpo. E aí, isso, por exemplo, eu lembro que nessa época eu já estava pensando também o que é essa imagem, né? Quando a gente constrói uma imagem, eu acho que meu trabalho, nessa época também, eu estava pensando muito nesse diálogo como eu tenho esse diálogo direto assim com essa pintura academicista e tal, e tem toda essa questão, né, para mim, assim, dos corpos. E na época existia e existe até hoje essa discussão, né, dos corpos femininos representados na arte, né, toda essa ideia que é também uma questão que entra também nas questões raciais, né. A gente sabe o quanto a pintura e, enfim, o teatro, várias linguagens de arte teve e tem ainda, né, essa importância na colonização e tudo mais. E então, eu acho que quando eu começo a dialogar com isso, eu começo a pensar, tá, a pintura é algo que me atrai muito, esse tipo de pintura, mas e aí, quais são as questões, né? O que é que eu vou produzir em cima disso, sabe? Então, acho que pensar nesse corpo, acho que o meu trabalho ele vai acontecendo também nisso, né, de pensar, existe toda essa crítica quando a gente fala, né, até o termo, né, o olhar masculino, olhar do homem cis, hétero, branco, cristão, europeu, tudo isso em cima dos corpos. E eu acho que toda vez que a gente começa a dialogar com isso, assim, trazendo outras coisas, eu acho que é uma possibilidade enfim, de diálogo a partir da pintura. Eu acho que não tem como negar, assim. Eu acho que se eu estou fazendo esse tipo de pintura, não tem como negar, né, de que existe esse diálogo e essa ponte construída com esse tipo de pintura, entendendo também todas as questões. E, para mim, é uma forma de pegar aquilo aí, o que é que vai acontecendo, né? Eu vou tentar acelerar mais, porque tem muita coisa aí, então vou passando as imagens. E aí, esse momento também muito... Eu gosto dessa ideia do se pintar, né? Porque quando a gente se pinta, quando eu falo essa coisa da representação, do olhar do outro, que é uma discussão que a gente tem falado muito hoje, né? Não apenas na pintura, mas, sei lá, no audiovisual, na publicidade, que é o perigo, o equívoco e a violência, que é você querer representar outros corpos ali que não fazem parte... Você não tem, né, uma vivência que possa falar daquilo, e acaba que isso dá nessa ideia de a gente acabar reproduzindo um olhar externo, um olhar colonizador até muitas vezes sobre os corpos. Então, eu acredito que, para mim, eu entendo me pintar como um lugar do corpo que eu possa falar e das questões que são relacionadas a esse corpo. Então, de alguma forma, cada vez mais pintar foi virando isso sobre mim também, né? Porque pareceu um momento que não... Como é que eu vou falar ali de outro corpo, sabe? A gente vai acabar reproduzindo aquelas mesmas coisas, né? De que a gente está criticando, que é o homem branco, cisgênero, heterossexual, europeu reproduzindo, que aí vem para o Brasil, sabe? E reproduz corpos indígenas, corpos negros de uma forma, e às vezes eles nunca nem sequer pisaram aqui, né? Então, eu acho que a minha forma de enxergar essa, digamos... não sei, alguma rachadura nesse diálogo com essa pintura, eu acho que é isso. Eu acho que é quando você se pinta, sabe? Para mim, né? E a gente fala das nossas próprias experiências e também elas acabam sendo mais verdadeiras. Então é muito isso, assim, muitas pinturas aqui. Essas pinturas são, acho, 2018, 2019, e tem essa coisa, sexualidade e tal. Na época eu me entendia sapatão. Muita coisa do desejo para mim também. Acho que a pintura é também sobre isso. E eu gosto muito dessa pintura, sempre trago ela, porque quando eu pintei ela, acho que foi 2020, 2019, eu pintei porque aquilo veio para mim. Eu fui pintando, e eu não, na época eu não entendia ainda o que era essa pintura, assim. Eu lembro que eu
não sabia. E aí foi anos depois, quando eu digo, né, que a pintura pode ser um espelho, uma profecia. Muitas vezes eu pinto algo que está dentro de mim, às vezes parte de um sonho. O meu processo é muito louco, parte de um sonho, eu vou para cá, vou para lá. E aí eu pinto algo e depois eu olho para aquilo e eu consigo me enxergar. Então é um pouco meio terapêutico também. Isso faz parte junto com a minha terapia, meus sonhos, tudo isso acontece. E aí hoje, quando eu olho para essa pintura, eu penso justamente que foi num período quando a gente, né, faz uma leitura de imagem, né? Isso é um autorretrato que eu me coloco enquanto um busto de pedra que só tem a cabeça, então ele não se move ali, tem essa coisa que chora o sangue, que remete também a toda essa coisa familiar também, católica, das santas que choram sangue. E aí eu estou sendo protegido meio que pela minha gata, que tinha caído do 16º andar e estava assim, então é uma coisa tipo protegendo o quê, né? Parece que está parado aí há muito tempo, tem um lodo, é algo que está, enfim, vai ser deteriorado. Está guardado e protegido de uma forma meio questionável, né? Porque essa gata não está em condições de proteger nada. Então, depois disso, eu comecei a entender que isso, nessa época, quando eu pintei, falava muito sobre esse lugar de me sentir preso, de me sentir estagnado, sabe? De sentir sem poder, guardando alguma coisa e sei lá o que eu estou guardando, sabe? Então, eu demorei muito para olhar para esse quadro e entender, assim. Ele foi muito sofrido para mim pintar ele, mas eu fiz. E aí já foi na época da pandemia que eu acho que a partir daí, eu acho que os trabalhos trazem também muito de uma forma... Acho que a gente traz muito também para a anatomia, a partir daí, alguns trabalhos que eu vou trazer, que é quando eu começo a utilizar esse trabalho e distorcer a anatomia do meu próprio corpo como uma forma de imaginar, de pensar outras possibilidades. E aí, quando eu falo um pouco assim, essa coisa eu acredito que o trabalho pode ser profético, inclusive a Aventura Profana, ela fala muito assim sobre vamos profetizar em nossos trabalhos, né? A gente tem, enfim, né, várias pessoas, várias igrejas também que estão fazendo várias orações contra nós, então vamos profetizar em nossos trabalhos. Então, de alguma forma, assim, embora uma coisa muito pessoal, mas também para mim tem uma coisa do que eu faço hoje, eu entendo muito como eu cresci a vida inteira sem ter a gente não tem nenhuma representação na cultura grande, assim, na cultura de massa, de corpos transmasculinos, por exemplo, assim, nem de formas equivocadas, né? Eu cresci a vida inteira sem ter isso, então eu penso que muito que eu tenho feito hoje também é criar um pouco das imagens que eu não tive, então acesso, né? Para mim, eu acho que eu fui, enfim, poder concretizar de certa forma a transição, já com 30 anos de idade, e isso por total falta de referências na cultura. Então, para mim, eu entendo que o que eu tenho feito é sobre isso também. E isso aqui eu gosto muito, falando em profetizar, esses dois eu pintei juntos na mesma época, aquele e esse. E esse é um trabalho que eu gosto que ele fala muito bem essa coisa que eu falei, espelhos e profecias. Eu acho que na imagem de cima tem uma coisa de espelho, que é quando eu mexo com aquele corpo ali, para que ele possa mostrar o peso ali que, de alguma forma, eu estava sentindo, sabe? Que apenas, talvez, botar 2 peitos ali não diria qual era a questão, a importância disso, assim, o peso disso. E embaixo, talvez, essa coisa de profecia, né? Que foi eu me imaginar e como seria sem eles, né? Então, é meio uma coisa de exagero e uma coisa de imaginação. E o que é engraçado é que depois eu fiz cirurgia e meu peito ficou muito parecido com esse aí, o mamilo no cantinho certo, então é uma coisa meio mágica, assim, isso acontece o tempo todo comigo. Às vezes eu pinto uma coisa, acontece o sonho, tudo se embaralha um pouquinho. E aí tem isso também, tem toda a referência direta desse diálogo com a pintura, né? Isso é uma clássica pose que a gente fala, a mulher reclinada, que é essa coisa, né? Muitas vezes é essa mulher branca, delicada, deitada, assim. Então, é isso, né? E aí entra essa questão, e se esse corpo, e se essa mulher se mutilar, e a gente vai entrando nessas outras possibilidades. Essa pintura também é uma pintura que, inclusive, está bem alta agora, que ela saiu na capa da revista Cult, que teve um dossiê sobre vivências trans, e ela é meio essa ideia também de essa distorção, né, para comunicar algo, assim. Eu acho que é um espelho. Talvez se eu olhar no espelho, eu não consiga, de certa forma, entender e expressar o sentimento que tinha ali, relacionado a essa presença, tudo isso. E aí, essa é a obra, que você já deve ter visto ali embaixo, é a obra que está aqui. É
ela se chama Tomboy, que Tomboy é aquela coisa meio que, aquela menina que é menino, aquele lugar assim. E também tem um filme, Tomboy, que é de uma criança trans e tal, então, não sei, é uma palavra que eu gosto. E aí, para mim, é um exercício também de se ver, assim, eu gosto muito quando a gente está falando de retrato, a gente está falando também, falando de corpos, entra uma questão de pose também, que é uma coisa que também, quando você vai fazer um retrato, seja uma fotografia, você vai dizer para sua amiga, deixa eu tirar uma foto tua, tu vai dizer, se ajeita, não sei o quê, cruza as pernas, tudo. Então, eu acho que isso aqui é um pouco meio que essa pose, né? De alguma forma, é uma pose que, sei lá, é uma pose que traz uma masculinidade, mas de que a mesma forma ali escondia os peitos, que eu não estaria confortável em mostrar, e aí tem um boné, enfim, muito as tecnologias de gênero que você vai trazendo, né? O boné, os sentidos, os signos, tudo isso constrói. Eu tenho entendido muito hoje a pintura como, a partir da minha experiência, do que eu tenho vivido, essas transformações, eu tenho entendido a pintura como um dispositivo de gênero, da mesma forma que isso tem sido criado para criar cisnormatividades e heteronormatividades. Eu acho que eu tenho buscado no meu trabalho criar, sei lá, transdesnormatividades, sei lá, qualquer o nome que seja, mas eu acho que pensar essas outras coisas, né? Eu vou passando aqui. Essa obra estava na minha primeira exposição individual, e para mim era muito isso, aquela coisa que eu estava falando, né, de imagens, assim. Poxa, isso é um tipo de imagem que eu nunca tive acesso na minha vida inteira, sabe? Talvez se eu soubesse da existência, assim, a gente vive, pessoas transmasculinas, vivemos num país que não sabe das nossas existências. Inclusive, na arte, muitas vezes, editais afirmativos, por gênero, nos excluem, sabe? Não prevêem, assim, pensa que você é transmasculino, e aí você, de repente, é um homem cisgênero, e isso não é, sabe? Só, na verdade, nos coloca mais, cada vez mais, no lugar de invisibilidade mesmo. Então, acho que muito do que eu tenho feito também, o meu trabalho também, não é falar sobre todas as experiências transmasculinas, mas é dizer, eu existo e também existem vários outros como eu, sabe? E nossas subjetividades importam, tudo isso. Essa coisa também de fazer a barba, eu tinha essa coisa quando era criança, me vestia com a roupa do meu pai, pegava o rímel da minha mãe, pintava uma barbinha, e que eu acho muito engraçado você usar um rímel para pintar uma barba, que já é uma coisa totalmente queer, né? Tem uma coisa de você pega uma ferramenta que é feita para criar feminilidade e você produz uma masculinidade. Então eu acho isso muito interessante. Essa coisa também, né, de fazer a barba e tal. Que nessa época eu nem tinha barba, mas era como uma profecia, assim, faz a barba que ela vem, né? Da mesma forma que diziam, quando eu era criança, não raspa com gilete a perna não, porque vai nascer grosso. Aí parece que você pega essa mesma gilete rosa e vai lá e raspa, porque é para nascer grosso mesmo, sei lá. Assim, é um pouco utilizar essas ferramentas e os dispositivos. E aí tem todo esse momento, pós-cirurgia também, que tem muito essa coisa do corte do sangue, porque também não é uma coisa assim, né? Eu passei muito tempo trazendo essas questões em relação aos peitos, digamos, na pintura, mas uma cirurgia não é algo maior, sabe? Não é algo apenas físico que se coloca e se tira, né? Isso é toda uma experiência, é todo um pensamento, e eu acho que, para mim, pensar sobre o corte, quando eu trago esse corte, enfim, esse corte simbólico mesmo, de que está marcado. Essa obra minha que está na Pinacoteca de São Paulo, e ela traz isso muito forte, é como se fosse esse momento de lavar um pouco as feridas e de se preparar para o que vem aí. E nesse mesmo tempo que eu pintei essa, eu levei para um SP Arte, eu levei essa também, que embora eu já tivesse feito cirurgia, eu queria muito trazer uma imagem que fosse muito positiva e fosse esse corpo transmasculino com peitos, mas que pudesse viver plenamente, né? Porque, inclusive, muitas pessoas trans não querem fazer cirurgias, não querem se hormonizar, enfim. Então, não é como também... Me interessa também pensar, embora eu esteja falando da minha narrativa pessoal, para mim foi massa poder colocar isso e pensar que existem também outras formas de... sei lá, esse quadro super vibrante, assim, cores, então traz um tom de alegria. E eu acho que eu já falei muito, então vou só passando aqui. E depois, se vocês quiserem, vocês, enfim, perguntem, comentem. Isso aqui são, para a minha última exposição, eu não atualizei, mas eram pensamentos que eu estava para essa exposição e pronto. É isso, obrigado. Bom dia, gente. Acho que tão difícil quanto começar e terminar também, né? Depois de ouvir tantas coisas legais, assim.
mas achei que fazia sentido trazer uma parte do processo de um dos trabalhos que foi adquirido na coleção, porque meu processo é muito caótico, e apesar de eu estar aqui com trabalhos que são pinturas, eu tenho um pouco de dificuldade com esse lugar que é instaurado na arte, meio quase que religioso, né? Quando você assume um lugar assim como pintor ou como escultor. Então, especialmente diante do mercado, parece que não há espaço para uma transição, para um deambular entre as linguagens e as técnicas. E, bom, aí eu vou falar a partir desse processo específico, porque senão eu achei que ia ficar cansativo e ficar longo. Obrigado. Eu queria começar falando... Bom, eu sou canceriano, isso para mim importa, porque eu parto muito da minha experiência familiar, eu acho, para construir o meu trabalho. E aí, esse desenho é lá de 2012, e eu trazia já de casa essa mesma curiosidade sobre o sexo, e através de um viés científico, né, dessas imagens científicas que são produzidas sobre corpo, sobre sexualidade, porque algumas das minhas tias trabalham especialmente com obstetrícia, então eu já tinha esse capital imagético e científico dessas imagens de parto, de feto. Então, ao mesmo tempo, eu tinha muito interesse nesse momento por mitologia. E o nome do meu avô é Eurípedes, e a gente tem uma coisa lá em casa que eu sou o único homem depois dele que nasceu, e são muitas mulheres, né? E aí eu sempre fiquei pensando sobre essa analogia com Eurípedes enquanto o poeta grego que vai construir a narrativa de Bacantes. E quando eu estava trabalhando no Museu de Arte da Bahia, eu conheci um menino do teatro, e ele me mostrou o texto original de Bacantes, uma tradução que eu não vou lembrar agora de quem é. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a passagem onde, não sei se todo mundo conhece o mito, mas Zeus é conhecido por ter vários casos extraconjugais, ele tem um desses casos com a humana, que engravida, a Hera descobre e assassina essa mulher, né? Toca fogo nela, só que o feto, ela estava grávida de um semideus, o feto sobrevive, e aí Zeus pega esse feto e coloca na sua própria coxa. Então Dionísio ele é gerado nas coxas de Zeus. E aí tem essa imagem homoerótica também, né? De um feto sendo desenvolvido nas coxas de um homem, assim. E tem também esse jogo de mudança de lugar, né? de mudança de papéis de gênero, eu penso assim. E aí eu acho que foi... Porque eu também gosto de pensar o meu trabalho como se eu estivesse constantemente inventando uma espécie de alfabeto imagético que depois eu vou reorganizando de várias formas, e eles somem e aparecem em vários momentos da minha prática. E aí, com esse alfabeto imagético, eu consigo desenvolver discursos, né? Que, bom, aqui eu vou... Como Fefa comentou que dá para você falar várias coisas sobre uma mesma sequência de imagens, então aqui é justamente esse sentido. Eu vou falar sobre os trabalhos, mas eu também não queria que isso encerrasse como uma explicação, porque me interessa também esse olhar do outro que de repente penetra no trabalho e traz uma outra perspectiva. Daí, isso 2012... E aí depois, muito naturalmente, eu fiz aquele desenho e aí fui fazendo 1000 outras coisas. E aí, de repente, um dia eu fiquei pensando sobre esse híbrido que me interessa também, que é sobre o bicho e a planta, né? E aí eu fiquei pensando sobre como seria um pé de gente, como que dentro desse contexto de fabular mesmo, porque eu acho que, especialmente ali... A geração 80 já era uma referência, especialmente, não só no Brasil, né? Mas pensando em artistas como Keith Haring, que traz essa estética do quadrinho, essa estética publicitária que vem ali logo depois do pop.
E também, por exemplo, essa fase pop do Philip Guston, né, em que ele fica repetindo como se fosse criando uma tirinha, assim, mas uma tirinha meio existencialista, né? E aí foram vindo essas imagens desse mix de gente e planta, né? E aí também pensando de novo a minha própria experiência e de ser fruto de um parto onde, obviamente, nos anos 90, eu acho que quase todas as mulheres que pariram sofreram violência obstétrica. E aí essas coisas todas sempre estão no meu espectro de reflexão, justamente por eu ter essa vivência com as minhas tias, com a minha família, e a gente está sempre discutindo e ampliando essa percepção. Então, de repente, eu achei interessante, porque eu já tinha mudado para Aracaju, e tem esse clichê assim, do caju, né? E como trabalhar a partir desse clichê, porque eu acho que também aí é um outro lugar que me interessa nessa geração 80, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, o trabalho da Leida Catunda, onde ela se apropria desses clichês produzidos pela indústria têxtil, e, enfim, no meu trabalho isso vaza de uma forma mais gráfica, né? Vaza de uma forma mais a partir do desenho. E aí, seguindo, aí teve um tempo que eu fiquei obcecado pela coisa da fava, como esse lugar que acolhe, e aí eu comecei, de novo, voltando nesse mix gente, planta, comecei a pensar o corpo como essa fava, né? Como esse lugar que cria esse alimento. E aí é engraçado pensar também como entra esse processo de apropriação, porque, na verdade, eu tenho mania de ficar pesquisando ilustrações antigas de livros de fábula infantil. E aí eu vi essa imagem num livro sobre a Chapeuzinho Vermelho, e tem essa cena em que o lobo é aberto para tirar a vovó, né? E aí essa cena, ao mesmo tempo, eu pensei como misturar essas referências todas que estavam lá na minha cabeça, essa coisa da violência obstétrica, essa coisa dos fetos, né? De pensar essa gênese, eu acho, esse interesse pela gênese, de onde viemos, né? Uma questão clichê, mas que está sempre lá no final de tudo, assim, né? E, bom, aí comecei a testar, aí são alguns testes de ateliê, porque comecei também a pensar esse referencial científico, em como brincar com esse referencial, com esses esqueminhas de biologia, e fazer sempre esse híbrido gente e planta, né? Daí, em 2020, eu fiz uma residência, e aí eu achava que o meu trabalho tinha um cunho até militante, em certo ponto, mas aí eu fiz uma residência, especialmente com o meu contato com artistas do Sudeste, eu comecei a refletir sobre que talvez eu quisesse apenas ser. Eu não quisesse mais... porque eu ficava pensando que eu sempre me sentia num lugar de muito explicar o meu trabalho, e às vezes eu via certos artistas, especialmente quando eu comecei a frequentar esses espaços, essas residências no Sudeste, que apenas chegava lá e estavam discutindo coisas que pareciam para mim mais superficiais. Então eu entendia que existia uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa tendência de empurrar os nossos corpos queer, os nossos corpos desobedientes, a se explicar, né? E aí, a partir do texto da Plantação Cognitiva da J. Mombassa, eu acho que isso explodiu na minha cabeça, assim, e aí eu decidi que queria ir a fundo nesse meu referencial, que às vezes eu achava popular demais. E, ao mesmo tempo, eu misturando sempre isso com os meus estudos pessoais. Então, nesse período, eu tinha conhecido o Baselitz, que é um pintor europeu, não vou lembrar aonde exatamente da Europa, e ele faz as pinturas invertidas. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando sobre todas essas questões de gênero, e aí eu chamo esse desenho de engrenagem binária, e a intenção também era produzir uma animação em que isso ficasse num moto contínuo, onde esse corpo é dilacerado, né? E ele, de novo, é reintegrado nesses dois polos binários que se organizam a sociedade no geral.
E eu achei engraçado que, por mais que eu tentasse me afastar, por mais que às vezes eu quisesse até fazer um trabalho que parecesse vazio, é como se existisse, como se essa necessidade de autofabulação e até de compreensão das coisas ao meu redor, ela sempre se punha à frente, assim, né? E aí... sou eu que estou passando. E aí, nisso, eu comecei... Aí voltei de novo para essa coisa dos fetos e essa coisa do híbrido gente, bicho, mas aí também já voltei pensando sobre como essa coisa das frutinhas, né, aconteceu porque uma amiga minha pariu e ela foi me visitar. Eu tenho uma árvore em casa, um pé de acerola, e aí nessa visita dela, foi bem quando a acerola voltou a colocar, e aí eu comecei a fazer esses paralelos, pensando também sobre como, enquanto sociedade, a gente consome esses corpos que, na verdade, vêm como folhas em branco, assim, né? E que a cultura vai, de fato, consumindo mesmo, como a gente consome o alimento, né? E aí, esse é o trabalho que está aqui. E aí, de repente, isso virou pintura, e isso virou pintura num momento, assim, foi logo no primeiro turno, em 2021, quando saiu o primeiro turno, e eu acho que eu queria me afastar um pouco de pensar sobre todo aquele caldo de loucura que a gente estava passando, né? E um dia eu fui na casa da minha avó e colhi uns tomates e tirei uma foto deles assim enfileirados, e achei que fazia sentido voltar lá e recriar essa imagem a partir dessa coisa desse alfabeto, né, que eu acho que eu construo. Esse alfabeto imagético que depois vai virando esse reservatório que eu posso brincar e reorganizar em vários discursos. E aí, nessa série, eu não costumo pensar as coisas assim, vou fazer uma série agora. Eu acho que os trabalhos vão surgindo e eu vou entendendo que, esse talvez faça parte daquela família. E aí, junto com esse trabalho, surgiram esses outros 2 trabalhos que estão em coleções particulares, que, enfim, brincam com essa narrativa e brincam também com essa coisa da mitologia, de novo, né, que está lá no início, do Saturno, que come os próprios filhos, assim. Enfim, gente, acho que é isso que eu trouxe hoje para vocês. Obrigado pela atenção. Gente, obrigada. Não sei, eu acho que aconteceu, não foi pensado exatamente a ordem, mas eu gostei muito como aconteceu, começando com feijão, com essa anti-anatomia. Acho que de certa forma, os trabalhos de vocês, eles estão alinhavados, assim, em um lugar que se toca e que tem suas especificidades também. Então, fiquei muito feliz ouvindo vocês. E eu queria abrir logo assim para perguntas, para saber se alguém quer falar e perguntar alguma coisa. Patrícia? Não? Adriana? Tem outro. Oi. Alô? Oi, gente, bom dia. Eu sou Adriano. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns pelas falas. Fiquei pensando em fazer uma pergunta a partir de uma palavra que, para mim, está sempre ora exposta, ora camuflada no trabalho de vocês, que acho que atravessa, que é o desejo. Aí eu fiquei pensando em como essa palavra, esse sentimento, sensação, desejo, aparece ou desaparece no trabalho de vocês, seja um desejo por si ou um desejo pelo corpo, ou pela forma de outrem. Assim, é só uma coisa que eu fiquei pensando, que fiquei curioso para ouvir mais, assim, um pouco. Obrigado. Adorei a pergunta. Tá funcionando? Tá. Obrigada. Eu gosto de pensar o desejo no meu trabalho como um ímpeto que me movimenta, assim, que me coloca
que me faz caminhar, e eu acho que o registro desse caminhar é as minhas obras, assim, em si, sabe? Eu gosto de pensar dessa forma, assim, eu acho que o desejo ele atravessa todo o meu trabalho como uma pulsão de vida mesmo, assim, sabe? E eu acho que o meu próprio trabalho é o registro dessa pulsão, é essa pulsão de vida, sabe? Acho que é meio por aí. Para mim também é muito parecido, inclusive eu e o Gel, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que para mim o desejo, enfim, pensando no desejo junto com o prazer também, eu acho que para mim o prazer é talvez a coisa primeira que acontece assim, para mim é o desejo e o prazer, é o desejo de pintar e é o prazer que eu tenho naquilo, assim. Então, para mim, eu escolhi a pintura não é também por acaso, é porque antes de eu sequer saber que eu ia pintar um autorretrato aqui, que eu ia estar um dia aqui discutindo, não sei o que lá, blá, 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 estética, eu sempre tive muito prazer desenhando e pintando. Então, muitas vezes, às vezes o prazer pode estar só no ato, às vezes, mas eu acho que para quem está vendo ali, tem uma coisa ali na pintura, para quem entende, que vai vendo ali a forma de que você coloca a tinta, tudo isso. Eu acho que o desejo transparece nisso também, às vezes mais do que outras. É isso. Bom, no meu caso, acontece que existe, ao longo da minha pesquisa em torno da antianatomia, tem algo que é criar uma torção de sentido em cima daquilo que é oficializado e, muitas vezes, oficializado dentro de uma estrutura de poder. Então, o que é torcer o sentido? Se a gente pensar um princípio que mede, que é a medida do mundo, digamos assim, e essa medida do mundo ela está dentro de um espectro de muita violência, de muita morte, né? Pensando a população negra, né, dentro desse lugar, torcer o sentido, o que é? É fazer uma espécie de radicalização do sentido de como as coisas estão colocadas hoje, né, no passado e hoje. Então, por exemplo, se existe uma espécie de estigmatização do corpo da população negra, então, o que a gente precisa fazer enquanto pessoas negras é pegar isso e torcer, quebrar, reestruturar isso dentro de uma proposição política, de fato, dentro da luta. E aí onde é que entra o desejo? No meu caso, especificamente, o desejo entra como? Em 2016, eu assumi isso como algo que ia ser uma pesquisa constante. Tanto é que hoje ainda é. Né? Eu ainda pesquiso sobre isso que é antianatomia. Mas antes, eu desenhava, eu fazia uma representação de algo que estava fora de mim. Porque, enquanto eu fazia, eu não me entendia como um artista negro. Eu só me entendia enquanto uma pessoa negra, não como artista negro. E aí, onde é que entra o desejo? O desejo entra quando eu senti a necessidade de afirmar que eu sou um artista negro. E aí o trabalho muda. Se você pegar os primeiros trabalhos, em 2016, quando eu fiz a exposição no Mucane, que é o Museu Capixaba do Negro, e você pegar meu trabalho hoje, você vai ver que tem uma reestruturação brutal. Tanto que eu, em alguns momentos, me retratei. O desenho que está ali embaixo sou eu, de frente e de costas. Entendeu? Então, talvez o desejo seja justamente não só retratar algo como se fosse uma espécie de uma antropologia isenta, né? Coisa que nunca é. Né? Mas existiu no passado essa ideia de que eu não interfiro tanto. Né? Mas chegou um determinado momento em que eu precisava estar junto deles. Como uma espécie de um pensamento, como uma ideia de comunidade. Eu faço parte dessa comunidade também, sabe? Antes de 2016, o meu trabalho de arte era algo muito formalista. Eu gosto de desenhar, eu fazia gravura, fazia lito. Então, o meu trabalho circulava dentro da técnica. Quando eu assumi que o meu trabalho... Não, eu vou falar sobre as questões da negritude. O campo
o campo do formalismo ainda estava presente, porque eu gosto de desenhar. Você vai ver meu desenho lá embaixo, você vai ver, cara, ele gosta de desenhar de verdade. Mas isso só era pouco. Eu precisava, de fato, travar uma luta a partir do trabalho, né? Mas como nada é muito simples, então, assim, para me reconhecer enquanto artista negro, ainda demorou, mesmo que eu ainda estivesse falando das questões negras, entendeu? Ai, nem sei o que falar, viu? Mas eu acho que eu acho que o dinheiro move o mundo, mas o desejo torna o mundo suportável e delicioso, assim. E eu acho que o desejo entra no meu trabalho porque, enfim, no trabalho presente na coleção não tem muita essa conotação, eu acho, mas o meu trabalho tem uma conotação muito erótica. Você conhece o meu trabalho pessoalmente, assim, porque eu acho que é essa imagem negada, né? É um pouco o que Fefa comentou sobre os corpos transmasculinos, sobre não ter esse referencial, e por mais que eu esteja em um outro lugar social, assim, enquanto homem viado, eu acho que ainda assim esse desejo é construído longe de um contexto cristão, né? Esse contexto colonial, né? Eu acho que a gente ainda está fazendo isso, especialmente no Brasil, porque eu fico pensando, inclusive, na circulação do meu próprio trabalho, que não é fácil, assim, justamente por ser um trabalho declaradamente erótico e declaradamente queer, assim. Apesar de existir um certo fetiche mercadológico, eu acho que, de fato, ainda não está... Essa base, né? Essa base ainda não está forte. A gente não vê muitas exposições sobre com contexto erótico, especialmente homoerótico ou um pós-pornô. A gente teve recentemente, a gente teve aquela baixaria do Queer Museu que foi fechado, sabe? Então eu acho que é isso, o meu desejo está nesse lugar também, que é um lugar de luta, assim, que é um desejo, talvez, que transcenda essa coisa do erótico e seja um desejo de transformação cultural, assim. É isso. Eu vou puxar um gancho do desejo e do erótico para fazer uma pergunta também para vocês. Ontem eu estava falando com o Cauã, ali nos bastidores, que quando a gente pediu, né, vocês falassem um pouco do trabalho, quando eu estava no processo da montagem aqui do seminário, e eu falei para Cauã que Geoneide e Cauã escreveram palavras-chave, assim, muito parecidas, e quando a gente olhou, a gente disse, não, é lógico, exatamente, não tivemos muita dificuldade. E daí eu queria, assim, que tu falasse um pouco também dessa questão que tu já falou do desejo, mas do erótico no teu trabalho, e como outras pessoas chegam nele, porque são representações tuas, mas também com outras pessoas. E Fefo também. Você quer saber como o erótico se relaciona no meu trabalho? Como essas pessoas chegam, assim. Então, é isso. Eu acho que o desejo, ele é um lugar de pulsão de vida, assim. E eu acho que o erótico está nesse sentido, assim. Esses corpos, eles estão vivos e pulsantes. E eu acho que tem um pouco a ver com isso. E geralmente são narrativas que eu vou construindo a partir das coisas que se apresentam até mim, assim. Esse trabalho é um trabalho que ele começa a ser pensado a partir de ensaios fotográficos que servem como rascunhos do que eu estou pensando, do que a pessoa que eu estou retratando ali colocou como algo assim no momento que a gente está fazendo o trabalho. Então, acaba mesmo sendo um resultado em conjunto, assim, com que
não vem só de mim. Tipo assim, não é uma coisa que só eu crio, é uma coisa que eu capto a partir do que está posto. E acho que é um pouco isso, assim. Não sei se eu respondi a pergunta. Pra mim, essa coisa do erótico é assim, é engraçado, porque tem muita nudez assim no meu trabalho, como vocês estão vendo, e eu acho que tem também um erotismo nas pinturas ali. Eu acho que essa coisa de se autorretratar sem roupa, de alguma forma, enfim, passa por aí também, passa no desejo em si também, porque para mim, até chegar ali e virar uma pintura, tem essa coisa, né, do eu olhar e desejar pintar o próprio corpo. E eu acho que quando eu trago outras pessoas, as pinturas que eu mostrei aqui com outras pessoas, muitas vezes é nesse contexto também, às vezes uma coisa mais direta, assim, sexo afetiva, sei lá. Mas eu sinto que, não sei, às vezes eu acho que o erotismo está, obviamente, porque eu estou falando de corpo, sexualidade aqui, então, para mim, principalmente os primeiros trabalhos que eu mostrei, foram muito importantes para mim, assim, também, nessa coisa, uma coisa da minha própria liberdade, ou entendimento e transformação. Mas eu acho que eu entendo que essa coisa, a energia, a libido, eu acho que a libido ela é uma coisa só, assim, que ela, às vezes você pode estar transando, às vezes você pode estar pintando assim, às vezes você vê a tinta escorregar assim, o pincel na tela e dá uma coisa, dá um nervoso assim, sabe? Que é babado. Então, às vezes, é o mesmo prazer, às vezes, sabe? Às vezes eu estou olhando as nuvens, vejo um brilho do sol que bate ali numa pontinha de uma planta, e isso para mim me dá um grande prazer, que eu posso ter também pintando, eu posso ter de outras formas. Então, acho que Oi? Ultra romântico, A gente quase fez uma exposição com esse nome aqui. É isso que Aslan foi o curador, que também é o artista aqui, a obra dele ali, foi o curador dessa minha primeira exposição aqui em Recife. Alô? Eu quero saber se alguém mais quer falar. Tem mais alguma observação, pergunta? Não? Ali. Bom dia, desculpe. Meu nome é Isaías Ribeiro, sou de Natal, sou artista plástico, sou professor. E todos vocês colocaram questões de corpo, e principalmente essas últimas falas, quando toca em erotismo e o trabalho de nu, né? Não sei se vocês têm informação, todos, mas no Rio Grande do Norte, em Natal, existe um artista, Eugênio Medeiros, que foi o precursor, praticamente, no Brasil, do trabalho de corpo, em desenho, em nanquim, em bico de pena, né? E ele se isolou realmente, ele é pouco conhecido fora do estado. Então, essa produção, a produção dele é um marco temporal dentro das questões de corpo. Ninguém nem falava de gênero no início dos anos 80, né? E ele fez um álbum que trata da nudez dos indígenas, né? Esse álbum se chama Abaporã, que significa corpo bonito, né? E daí, alguns artistas, inclusive eu e mais uns dois em Natal, encampamos essas ideias, né? Eu trabalhei em pastel, com um trabalho até um pouco mais fotográfico e tal. Então, depois eu tenho contato até de vocês, e quem quiser eu vou colocar no meu Insta também, para reforçar esse protagonismo, né, do corpo ainda nos anos 80, que em Natal teve uma reverberação muito grande, né, porque é um trabalho, principalmente o de Eugênio, que levou todas essas questões,
do nu masculino, né, sem nenhum tipo de veladura, sem nada, totalmente nu. E um trabalho de anatomia muito bem feito. Mas, além disso, tem todas as questões iniciais, né, abrindo caminhos para o que a gente está falando aqui hoje. Tá? Era somente isso. Obrigado. Bem rápido também, é um pouco só também entendendo essa conexão que o trabalho dos artistas teve. É muito interessante ver que, dentro dessa ideia de construção de corpo, especificamente o trabalho de Fefo, quando a gente já nem se conhecia, sempre me atraiu muito por também não ter esse referencial imagético, assim. Esse referencial imagético não existia para mim, de um sexo lésbico. O mesmo acontece com o trabalho de Gel, e depois desse corpo em transição. E eu acho que em todas as obras que tem essa possibilidade de alteração corpórea representada, na verdade, quando vocês estão falando dessa conexão, de usar a pintura clássica ocidental, europeia, e as técnicas clássicas de pintura, e, de certa forma, reverter os temas que estão aí. Tudo isso é muito interessante, mas, por outro lado, eu não acho que essas sejam obras que estão acompanhando um viés eurocêntrico, porque eu acredito que essas grandes obras da história da arte, de representação de corpo, elas não conseguiam imaginar o corpo para além da sua estrutura figurativa realística. E isso é porque talvez você esteja muito confortável na realidade que você esteja vivendo. Então você talvez não precise nem imaginar um corpo que não seja esse corpo que você está vendo, porque você tem o seu corpo lá chique, então ótimo, retratar ele com a pele de seda, sabe? Com a luminosidade, assim, tudinho. E as pessoas não precisavam imaginar coisas além disso. Então, quando chegam as vivências dissidentes, dentro dessas técnicas de pintura que tentam desvirtuar, quando, por exemplo, chega Guernica na história da arte, com aqueles corpos destroçados de uma pós-guerra, isso mexe com a cabeça de todo mundo e pira todo mundo, mas a gente está falando de uma vivência pós-traumática global, assim, dentro da história da arte europeia. E aí, como é que você pode explicar para essas pessoas que uma vivência dissidente ou uma vivência de um corpo negro num país como o Brasil, estruturalmente massacrado, parece que a imaginação do corpo concreta na forma figurativa é banal, sabe? É pouco, assim. É isso que eu acho que mais perturba as pessoas quando as pessoas veem técnicas da pintura clássica, eurocêntrica, retratando essas vivências dissidentes e esses corpos negros. As pessoas dão um tilt na cabeça delas, porque, na verdade, elas não conseguem imaginar que você pode usar tantas técnicas de representação fidedigna da realidade para compor outras realidades. Porque elas também não conseguem imaginar que há outras realidades, sabe? Que há outras realidades possíveis de serem imaginadas. E eu acho que tudo isso, dentro da arte, quando você bota os artistas falando sobre essas temáticas, usando essas técnicas, é um pouco sobre a gente criar o nosso próprio repertório e reformular o nosso inconsciente imagético. É muito talvez, um pouco prepotente a gente achar que a bolha das artes estão construindo isso de uma forma de massa, assim. Mas é o que todos os trabalhos que a gente está discutindo aqui agora estão tentando trazer. Um novo consciente imagético dentro da história da pintura, dentro da história das gravuras. E isso tem mexido com a cabeça de muitas pessoas. E era só isso. Como é o seu nome? Inês. Inês, você foi muito precisa no que você falou. E aí, eu vou só trazer um elemento assim, que há 2 anos atrás, se eu não me engano, o Louvre e o Pompidou,
fizeram uma grande exposição chamada o Modelo Negro. O que eles fizeram? Eles pegaram o acervo, o próprio acervo, e identificaram quais eram os trabalhos, majoritariamente de pintura, que tinham modelos negros, homens e mulheres, colocaram, expuseram nos espaços, acho que não foi no Pompidou, se eu não me engano, Pompidou e Louvre, né? Eles fizeram essa exposição só com modelos os negros, por exemplo, a Olímpia do Monet, por exemplo, colocaram, só que no lugar do título da obra, que é o que a gente conhece, que está na História da Arte, nos livros, eles colocaram o nome da modelo ou do modelo que estavam sempre sendo representados naquele quadro. Então não era Olímpia do Monet, era o nome daquela modelo. Quer falar alguma coisa? E aí, o que acontece? Fora as pinturas, tinha uma série de registros fotográficos, matérias de jornal, onde, na época em que foram produzidos, tanto as pinturas quanto os textos, as matérias, as fotografias, tinha uma conotação, primeiro, colonialista, e segundo, que vem a reboque, a racista, né? Então, eu não estou dizendo que o Louvre é bonzinho não, tá? Nem o Pompidou, mas o que eu estou dizendo é que, dentro disso que você falou, existiu um projeto de mediação, um projeto de curadoria, que retomou a pintura clássica, de certa maneira, dentro dessas perspectivas da pintura de ateliê, da pintura acadêmica, como a gente conhece, mas olhando para essa pintura e enxergando ali não só o protagonismo da modelo ou do modelo que era majoritariamente, que era sempre 100% branco, né? Mas a partir desse utilitarismo que esses artistas, majoritariamente homens também, fizeram da população negra. Então é como se fosse um paradoxo. Se a gente tem ali diante da gente uma pintura clássica, isso no sentido mais extremo da palavra, ao mesmo tempo tem também uma reconfiguração do uso do modelo enquanto um dispositivo para que essa pintura apareça, nasça de fato. Então assim, você olha para uma pintura do Monet, mas o que você vê é a modelo negra, entendeu? E aí isso vai um pouco de encontro com o que você está falando, que a gente sabe que essa construção de uma subjetividade racista, ela se deu em vários âmbitos, né? Você imagina, né? Quase 400 anos de escravidão, o que isso vem construído no imaginário brasileiro e na produção de subjetividade, né? E é claro que a pintura faz parte dessa construção racista, de fato, né? Se você pega a própria história da pintura, digamos assim, sei lá, não sei de qual época, do Barroco, do Renascimento, não sei, ela é justamente a história de uma afirmação de uma supremacia branca, de fato, né? E aí você tem essa nova configuração dentro do espaço expositivo, que você vê a pintura, entende que ela faz parte dessa produção de subjetividade racista, mas ao mesmo tempo está lá o nome da modelo que o Monet usou para fazer a Olímpia, né? Entendeu? Acho que dialoga um pouco com o que você está falando. Só acho massa. Desculpa, só para empalmar com o que ele falou. O Feijó se refere a uma questão fundamental que está hoje em debate nos países europeus. A historiadora Anne Lafon, uma francesa, escreveu Uma Africana no Louvre, referindo-se à pesquisa que foi necessário fazer para encontrar o nome de todas as amas de leite ou pessoas que estavam ajudando as senhoras elegantes, como você falou,
que estão sempre no segundo plano, na pintura clássica, ou como amas de leite, ou como doncelas, digamos assim, e jamais apareceu na história da pintura clássica o nome dessas pessoas. Uma delas foi a Madeleine, que passou a ser, então, renomeada no Louvre, na exposição, depois da pesquisa que se fez. Ou seja, foi necessária uma enorme pesquisa neste momento com relação a qual é o lugar dos corpos. Então, a fala de todos vocês é absolutamente contemporânea e própria, porque isto é o que rompe com a arte clássica. A arte contemporânea rompe com a arte clássica no momento em que coloca, seja na pintura, o fato de você pintar, olhando para a pintura como clássica, não quer dizer nada. O que quer dizer é que você, ao contrário, você consegue fazer usar de uma matéria clássica uma atitude, vamos dizer de novo, um desejo ampliamente contemporâneo. Então, o que o Feijó falou é perfeito. Eu quis, naquela hora me lembrou, e o segundo livro que ela escreve a partir de todo este sucesso é A Arte dos Mundos Negros, História, Teoria e Crítica. Então, acho que isso é muito importante saber, que é isso mesmo, que vocês estão fazendo parte desse momento na história que eu chamaria de reparação, de memória e reparação. A Anne Lafont, inclusive, foi uma das curadoras, inclusive, dessa exposição do Louvre. Sim. Eu esqueci de dizer que foi uma das curadoras. Mas é isso. Ela esteve presente e agora ela foi convidada, por conta disso, pelo Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, pelo MAC, para dar um curso para artistas e curadores em cima desta questão. Eu não sei como a gente está de tempo, na verdade. Era só eu nem lembro mais exatamente, né? Mas era um comentário sobre isso mesmo que a gente está conversando, né? Porque eu acho que é sempre importante, assim, porque é tão importante, né? Ter o nome daquela pessoa ali retratada, porque, assim, em toda a história, assim, já que a gente está falando de pintura, né? Enfim, a pintura tem, junto com o teatro também, várias outras coisas, mas a pintura teve uma importância muito forte, né, na própria ideia de criação dos conceitos de raça que a gente tem aqui no Brasil, assim, né? Então a gente tinha, assim, digamos, as primeiras representações que, né, os europeus fizeram, assim, dos povos não brancos, assim, todas são desse lugar, assim. Então a gente tem pintura que está aí nos grandes museus, assim, tem até uma pintura na Pinacoteca de São Paulo que eles botam, enfim, algum povo indígena, não lembro exatamente quem é que fala lá, e colocam um ritual, sendo que quem pintou isso sequer jamais pisou no Brasil. Então, esse povo não tem nome, não tem, é tudo uma projeção, uma fantasia, né? Então, isso é uma coisa que, enquanto os retratos brancos estavam sendo feitos, fulano de tal, não sei quem, família tal, todos os outros retratos das pessoas não brancas estavam sendo construídos dessa forma, né? Totalmente, enfim, que no final tem um objetivo. Isso não é sem querer, isso não é um equívoco, né? Isso é uma violência mesmo, assim. Então, é babado. Acho que recuperar esses nomes, essas histórias é o mínimo, né? Eu acho que sobre essa palavra que é a reparação, quando o Feijão estava começando a fala dele, ele falou sobre todo o processo histórico, enfim, das pessoas negras no Brasil e não só, mas desse desejo de embranquecimento dessa população negra que é brasileira e depois, mais gravemente ainda, acho que todos nós aqui fomos ensinados e influenciados
pela teoria da democracia racial. Assim, eu aprendi a democracia racial na escola, como parte da minha grade curricular. Assim, eu aprendi de que nós somos um povo miscigenado, na mesma cadeira, que no mesmo ano, talvez, que eu também aprendi que o Estado brasileiro deu bolsa europeu, assim, bolsa para italiano vir, para espanhol vir, para a galera vir, para tal, uma tentativa de embranquecimento dessa nossa população. E aí, quando a gente fala de reparação, e tem, assim, essa tensão tão grande quando essas narrativas, quando essas falas, quando esses corpos e quando essas construções de imagem invadem, hackeiam esses lugares tradicionais de apreciação de arte, como as galerias, o cinema, ou a política, ou, sabe, de definição de estrutura social, as pessoas ficam apavoradas, assim, elas não entendem, elas ficam apavoradas, elas acham que inclusive eu aprendi com a Yaná, que estava ali, que na capa de Fefo, da Cult, tem um negócio chamado wokeness, que era uma coisa usada por Trump, que Trump dizia que essas pessoas todas que estão se dizendo despertas, assim, para a realidade, para as opressões e tal, são, na verdade, meio mortos-vivos, são pessoas que estão perdidas no espaço, e que eles, portanto, eu estou dizendo, Trump e as pessoas que Trump configura, são as pessoas que estão fora dessa loucura que tomou o centro de todo mundo. Como assim, pô? Pra que botar uma pessoa trans na capa de uma revista? Que loucura é essa? Por que vocês estão tão loucos? Voltem à realidade. E são sobre essas pessoas que elas não têm essa capacidade cognitiva, às vezes eu talvez seja até sendo raivosa agora, mas elas não têm capacidade cognitiva, pô, de pensar que, assim, 1 mais 1 é igual a B, não é B é igual a 3 mais 7, sabe? Tipo, a história da arte, a história tá aí, os fatos comprovam, assim, a escravidão leva até o racismo estrutural, sabe? A colonização leva até a homofobia, a colonização leva até esse sistema de gênero binário. É isso que é o antes e o depois. E agora o que está acontecendo é esse hackeamento desses mecanismos de comunicação, que é a arte, a pintura, a política, que a gente se apropriou por aprender a falar, que a forma como eles se desenvolviam de se expressarem. Eu aprendi, eu estudei, eu sei agora falar, mas agora eu quero falar sobre a minha realidade. Agora eu quero botar a minha realidade. E aí, vocês querem ver tanto quanto eu vi as de vocês, sabe? Eu acho que foram pensamentos que foram sendo levantados, assim, enquanto eu estava ouvindo a gente conversar aqui. E para abrir, né, o debate. Abrir não, eu acho que... Aí agora eu agradeço. Acho que é uma forma linda da gente concluir. Mas a gente pode continuar conversando, é lógico. E a gente vai dar uns minutinhos, porque já a gente tem outra mesa também. Exatamente, agora. Mas vamos dar uma descansada. Obrigada a vocês também.